Olá, muito bem-vindo ao canal da Aero Magazine. Hoje o tema é bem interessante, o nosso antesajato será monotemático, falando sobre o trunfo do C-390 Millennium no contexto da geopolítica brasileira e também da indústria de defesa nacional. É um tema bastante pedido aqui na Aero Magazine, aliás, esse mesmo conteúdo você vai poder ler na edição agora da Aero Magazine de dezembro, que deve entrar na banca a partir de segunda-feira, e também estará disponível no nosso site, também na segunda-feira, então espero que você goste. E também gostaria de te convidar, se você gostar do nosso conteúdo, se inscrever aqui no canal, isso nos ajuda bastante a continuar crescendo. E se você gostar desse vídeo, também deixar o seu like. E também não posso deixar de agradecer a Dassault Falcon, através da Dassault Aviation, que está sempre aqui apoiando a Aero Magazine. Vou fazer aquela contagem regressiva bem rápida de 10 segundos e já volto para nós conversarmos sobre esse tema do C390, que está bem interessante mesmo. Então, novamente, muito obrigado a você e também a Dassault por estar sempre aqui conosco. Então, vamos falar sobre esse tema aqui, que é o trunfo brasileiro que envolve o C-390. Só para contextualizar rapidamente, agora no início do mês, para ser mais preciso, no dia 9, a Suécia confirmou a escolha do C-390 Millennium como seu novo avião tático. Ele vai substituir especialmente o C-130H. Claro, ele confirmou, não quer dizer que assinou ainda o contrato, mas tudo indica que isso vai acontecer naturalmente. A importância, nesse caso, ela é bem ampla, principalmente a ideia de Brasil e da indústria de defesa instalada. Lembrando, a Suécia, lá em 2014, assinou um contrato firme com o Brasil para o fornecimento de 36 aviões Gripen. O Brasil, todo o processo do FX2, colocou como um dos requisitos a transferência de tecnologia, o que foi aceito pela Suécia, nos termos brasileiros, é que volto a fazer um parênteses, transferência de tecnologia não é entregar um manual explicando o que faz o avião, mas o país, ali no caso o Brasil, ele escolhe quais transferências ele deseja ter acesso, e grande parte delas era a integração de alguns sistemas bastante críticos. E é justamente aí que o C390 também tem seus benefícios nesse acordo. Então, vou fechar o parênteses aqui para continuar nossa conversa. E justamente nesse termo, a Suécia também está negociando um novo lote de Gripen com o Brasil. Na teoria, pelo contrato que foi assinado, o Brasil pode colocar até 25% aí de aditivo no contrato, sem mudar a licitação, ou seja, dá para comprar basicamente 9 aviões adicionais. É pouco, mas é um contrato muito importante para o Brasil, no caso a Força Aérea Brasileira, mas também para a Saab, que é uma empresa sueca, e também para toda a indústria aeroespacial do país. E o Brasil também está tentando aí orçamento para conseguir um segundo lote, o tão falado segundo lote de Gripens. Ninguém sabe exatamente qual será o valor final, mas se fala entre algo entre 50 e 60 aviões até o final, ou seja, dois lotes que somados dariam até 60 aviões, longe dos mais de 100 sonhados lá atrás, quando se começou o projeto FX. Mas quem sabe, a coisa evoluindo, dá para se chegar mais próximo a esse número. Mas, por enquanto, a gente está falando mais realisticamente num segundo lote que se adiciona até um total aí de 60 aviões nesse contrato. E o C-390 teve com certeza um peso, evidentemente, a diplomacia brasileira participou ativamente então dessas negociações. Eu falo muito aqui no canal e nós falamos Aero Magazine. Compra de bens militares, seja avião, navio, tanque de guerra, e tanque de guerra, de forma genérica eu estou chamando, todos acontecem não pelo maior produto, mas simplesmente pela melhor diplomacia, ou seja, o país que está vendendo consegue convencer o país comprador que seu produto é a melhor escolha, não necessariamente às vezes termos militares, mas de tudo que ele oferece. E esse acordo, então, com a Suécia coloca justamente o Brasil colocando, vou negociar um segundo lote, mas me ajuda aí também a conseguir colocar e promover meu avião no mundo. E outro ponto muito importante da Suécia, que temos que lembrar, que recentemente ela ingressou também na OTAN. Isso representa que agora a Embraer conseguiu realmente colocar seus produtos de defesa no mercado cobiçado da OTAN. Até então, até o C-390 para ser exato, a Embraer tinha ali uma presença muito tímida com a OTAN. O grande pedido até então havia sido a encomenda da Força Aérea Grega por conta do E-99, que aquele avião radar. Nunca então se passou disso, de grandes pedidos, e agora o C-390 consegue com a Suécia o seu sexto pedido dentro da OTAN. Lembrando, o primeiro país a formalizar isso foi Portugal, seguido de Hungria, e depois nós tivemos então a Holanda e a Áustria dividindo o pedido, também a República Tcheca e agora a Suécia. Então isso é muito importante, coloca o avião dentro de um mercado muito competitivo, bilionário, e que pode colocar ele ali em evidências para grandes nações. Além disso, recentemente a Embraer também fechou um contrato com a Coreia do Sul, óbvio, não é da OTAN, mas também daqui a pouco comento sobre a importância desse acordo justamente nesse sentido aí de parceria de ganha-ganha. E o que eu acho também interessante, como eu falei, da transferência de tecnologia, é que essa integração de sistemas.
temos falado também bastante aqui na Aero Magazine. Hoje, um avião de combate, seja ele qual for, ele não é mais simplesmente a plataforma e o seu piloto. Lá atrás, até mais ou menos a década de 1960, o avião era basicamente o que ia definir ou não o sucesso de uma guerra, pelo menos ali numa batalha aérea. Claro, o piloto tinha uma importância enorme, então era a dualidade piloto e avião que fazia a diferença. Hoje já não. Se você não tiver uma integração absoluta de sistemas, não adianta ter um avião mais moderno que você vai sofrer bastante. Um exemplo muito claro, a Rússia, que tem aviões fabulosos, a família Sukhoi, por exemplo, acabou sofrendo bastante por conta das defesas até bem limitadas da Ucrânia, porque faltou um pouco dessa integração absoluta. O avião é muito bom, mas se ele estiver atuando basicamente ali sozinho, ele vai ter bastante problemas. E essa integração, então, é algo que o Brasil sempre teve ambições de conquistar. Tanto que o contrato ali do GRIP justamente priorizava esse tipo de transferência tecnológica. E também, nesse momento, em paralelo, a Embraer trabalhava no C390. Então, isso calhou de ajudar em muito o desenvolvimento de dois aviões, seja o Gripen e também o C390. E para a Suécia também é interessante, já que esse futuro acordo vai permitir uma integração muito maior com a Força Aérea Brasileira. Lembrando o Gripen, a versão E tem basicamente 3 clientes no mundo. Recentemente foi adicionado mais um pedido, mas muito pequeno, e os grandes operadores vão continuar sendo Brasil e Suécia. Então, você ter ali também o C390 dentro da Força Aérea Sueca é muito importante para os planos da própria Força Aérea Sueca e da indústria também de defesa do país. E é interessante que essas negociações foram um movimento bastante estratégico, tanto da Suécia, que também, evidentemente, tinha ali um favorecimento pelo avião brasileiro, justamente para poder negociar, como eu disse, esse próximo lote, ou pelo menos um aditivo contratual, que dá mais ou menos 9 aviões, e foram colocados 25%. Que o Gripe ele tem tido uma série de dificuldades de vendas internacionais de grande porte. O motivo é que o F-35 e o Rafale se tornaram basicamente ali grandes apólices de seguro. Aliás, já fiz até vídeo sobre isso, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição 2 links que você consegue ler matérias muito completas no nosso site da Aero Magazine. Ali eu explico em detalhes, mas a grosso modo, o poderio militar americano, o poderio político e econômico acabou ajudando em muito as vendas do F-35, inclusive para países ali que você jamais imaginaria. Basta ver a lista de clientes na Europa para você imaginar que grande parte dos países você nunca pensou que teria um avião tão sofisticado e tão caro. Mas a maior parte deles não está comprando exatamente o avião, ou seja, a máquina em si, mas muito mais a segurança de que se entrar em guerra, com certeza vai ter um apoio dos Estados Unidos, que ele não tem o menor interesse que esse avião ou as suas tecnologias acabem nas mãos do inimigo. É inimigo, a gente pode ler como Rússia e China dentro do contexto geopolítico atual. Então, o Rafale segue basicamente a mesma lógica, mas muito também com uma presença industrial francesa. A França sempre teve essas negociações e muitos países também olharam isso com bastante atenção. Por exemplo, o Egito, Arábia Saudita, Catar, todos os países que estão de olho ou já compraram o Rafale, tem muito essa questão da parte industrial francesa por trás. Ou seja, são duas grandes apólices de seguro e o GRIP ficou um pouquinho fora disso. Então, esse acordo Brasil-Suécia ganha muito mais relevância, por quê? Se há um novo pedido de grande porte que possa acontecer, vai vir por parte do Brasil, mesmo que já até 60 aviões no total, é muita coisa, pensando que atualmente os aviões somados não passam de 100 unidades. Então, qualquer aditivo contratual é bastante importante até para a viabilidade de todo o programa Gripen. Ele começou lá na década de 80 com a barra B, depois veio o C barra D e agora o E barra F. Então, se não houver pedidos expressivos, a linha de produção acaba parando e toda a tecnologia, todo o ganho ali industrial, tecnológico e também a parte econômica acaba se perdendo. Então, a Suécia e o Brasil, portanto, também têm interesse que essa negociação funcione. E aí, justamente, que entrou o C390 para conseguir ali fazer um fiel da balança. Cada um coloca um pouco aqui e ali e as coisas acabavam também andando um pouco mais. E outra parte, que eu volto a destacar, que eu falei brevemente no início do vídeo, a questão de políticas de Estado. Eu falo bastante mesmo aqui, vou insistir de novo. Não adianta você ter o melhor avião, a melhor fragata, o melhor tanque de guerra, o que for, se você não tiver uma política de Estado. O Brasil se acostumou, ao longo de toda a sua história, eu vou colocar após 1822, que é a independência, basicamente ter políticas de governo, ou seja, governo é aquele que você elege atualmente a cada 4 anos, ele entra e sai e seus projetos podem não ter continuidade pelo próximo governo, principalmente se ele for de oposição. Oposição ao momento do governo, evidentemente. Então, a gente precisa de uma política de Estado que é aquela imutável. Se cria uma definição, nós vamos até lá, independente de o governo que esteja. Um exemplo de quem tem feito isso muito bem nas últimas 2 ou 3 décadas é a China. Tirando ali toda a questão política deles, não vou entrar nesse mérito, mas a China colocou como ambição de ter uma política de Estado bastante agressiva em todo o seu crescimento. Basta ver que tudo que os chineses têm feito nos últimos anos é sempre em larga escala e num curtíssimo período de tempo. Você pode até argumentar, mas a qualidade não chega a ser próxima ocidental?
Seja como for, eles conseguiram sair lá dos anos 2000 de um país menor do que o Brasil economicamente e hoje é muito maior, já grande, a segunda potência do mundo, basicamente rivalizando de igual para igual com os Estados Unidos. Seja em poder econômico, seja poder industrial e também tecnológica, onde realmente eles colocaram muita atenção. E eu até fiz um vídeo recente ali mostrando que o Brasil precisa sim pensar em políticas de Estado para continuar avançando. E o C-390 talvez seja um grande exemplo disso. Lá atrás, nos anos 2007, mais ou menos, quando esse projeto começou a ser analisado, se pensou em não só ter um avião para a Força Aérea Brasileira que fosse capaz de substituir o C-130 Hércules, mas sim um avião que permitisse à indústria nacional crescer como um todo, tanto com o avião, e tem uma série de integrações que vai muito além da Embraer, ou seja, ela agrega uma série de parceiros para conseguir avançar. E agora, com o Gripen é justamente esse passo além. Então, Suécia e Brasil nessa negociação coloca o avião numa posição de destaque, porque ele também tem muito potencial de exportação, já falei dos países do OTAN que estão com ele, ou seja, mostra que uma política de Estado bem desenhada consegue sim avançar dentro desse projeto. De novo, eu estou falando de política de Estado, não interessa quem for o governante que começou, se os demais não continuarem, ele próprio também, que muitas vezes um governo comece no meio do caminho, ele desiste, nada funciona. E no caso do C-390, parece que sim, as coisas deram bastante certo. Claro, a Força Aérea Brasileira tem dado um apoio enorme, mostrando a capacidade do avião, levando ele para eventos exterior, fazendo manobras internacionais, ou seja, também tem favorecido e muito essa questão do avião ser promovido no mundo. E também, outro ponto que eu acho interessante é o potencial futuro desse avião, justamente colocando a nossa indústria, principalmente aeroespacial de defesa, em outro patamar. Recentemente, a Coreia do Sul, que isso não tem nada a ver lá com a OTAN, também acabou aceitando a oferta do C-390 Millennium. Ela tinha um projeto muito próximo, ela não desistiu ainda desse projeto, mas ela acabou priorizando a compra do C-390 Millennium justamente para conseguir também alavancar sua força aérea. Claro, está muito difícil ali saber qualquer detalhe desse contrato, óbvio, é muito raro você ter certeza de um contrato militar, seja qual for, por questões de sigilo de Estado, por questões estratégicas, mas isso mostra que a Coreia do Sul também está olhando um pouco aí essa questão do que ela pode ganhar com esse avião, seja ali ela integrando conceitos nacionais, projetos nacionais dentro do avião, afinal de contas é uma plataforma multifuncional, dá para colocar um monte de itens particulares, ou seja, você tem uma indústria, por exemplo, você é o país A e a Embraer está te vendendo, você pode falar, eu quero que o radar seja meu, algum sistema novo, alguma coisa, você consegue se integrá-lo. E para a Coreia do Sul isso é muito importante, ela tem trabalhado também bastante para desenvolver a sua indústria aeroespacial, especialmente na área de defesa. Ela não tem grandes ambições na área comercial, seja aviação executiva, aviação comercial com a linha aérea, mas sim na defesa, por questões ali de onde ela está inserida na Ásia. Aliás, um ponto até curioso aqui, ela é parceira justamente da Lockheed Martin, que é o produtor do 630 Hércules, dentro do projeto deles de caça. Tanto se você olhar, tanto o coreano quanto o F-35, eles são bem parecidos. Muita gente, foi uma cópia, né? Porque a Lockheed justamente prestou todo a plataforma e conhecimento dela para o KF-21 coreano, por si são bem parecidos. Mas quem sabe o Brasil também possa ganhar ali uma futura e hipotética parceria com os coreanos. Então tem bastante coisa que o C-390 pode abrir esta nova frente, seja integrar um sistema, um radar, qualquer coisa que os coreanos fazem, aliás, muito bem na parte de eletrônica, eles têm um domínio enorme que possa até favorecer tanto o avião operado no Brasil quanto futuras exportações. Também o C-390 Millennium, a gente já falou bastante aqui no canal e também nas páginas da revista do nosso site, essa questão da Índia e da Arábia Saudita. Começando com a Índia, o Brasil tem tentado ali, uma aproximação também muito mais próxima dos indianos, principalmente por esse nome dos BRICS, né? Você tem falado bastante desse grupo, mas seja como for, o atual governo brasileiro tem muito interesse em alinhar com esses países e, sobretudo, China e Índia, os que mais têm ali chamado a atenção do Brasil. E nesse ponto, a Índia diz que ela pode sim comprar avião desde que alguns requisitos sejam estabelecidos, por exemplo, transferência de tecnologia, talvez até a produção ser finalizada na Índia ou ser totalmente feita lá, tudo está em aberto, mas mostra que tem muito potencial do C-390 colocar também o Brasil num novo patamar de indústria, ou seja, ter ali, por exemplo, uma indústria parcial ou completa de produção do C-390 e o Brasil ganhando royalties sem efetivamente produzir o avião. Também é um dinheiro que entra para a Embraer, para o Brasil e toda a parte de engenharia nacional que vai ter que trabalhar com os indianos, também entendendo conceitos bem interessantes da escola indiana de aeronáutica. Ponto importante aqui, eu fazer um parênteses. A Índia tem avançado muito, principalmente em questões espaciais, e quem sabe o Brasil também pode ali abarcar ali com eles alguns conhecimentos. E o curioso é que a Índia usou muito da estrutura brasileira de conhecimento, na verdade foi da estrutura, mas sim do conhecimento, para montar o seu programa espacial. É curioso, né? Eles avançaram enormemente, o Brasil ficou completamente para trás nos últimos 20 anos, e agora pode se apoiar ali na Índia também para conseguir ali um ganha-ganha. O outro, a Arábia Saudita, também tem feito investimentos gigantes no mundo,
principalmente o atual príncipe, ele tem modernizado bastante o reino, que deixou de ser basicamente um exportador de petróleo para tentar um protagonismo internacional. Ele tem mostrado que ele não vai romper com os Estados Unidos, mas também pretende seguir ali um caminho, pelo menos com uma certa independência geopolítica. Então ele vai estar mostrando que sim, vou ser amigo do Ocidente, mas também pretendo ali criar algumas regras próprias e defender os meus interesses. Basta ver que eles estão falando de um super aeroporto, uma super companhia aérea, tem se falado muito ali de uma cidade super futurista para rivalizar justamente com seus vizinhos dos Emirados Árabes Unidos, em especial Dubai, e também o Catar ali, que é outro vizinho deles. Então, tudo isso daí tem ajudado e favorecido muito a Arábia Saudita nessa negociação com o C390. Então, a Embraer está ali negociando também e não se está definindo completamente esse modelo. Pode ser que eles tenham uma indústria local ali para produzir o avião completamente, só para fazer a produção final, ou integrar algum sistema que eles acham da tecnologia própria deles. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, de novo, o C390 tem mais uma potencial e parceria que coloca o Brasil em outro nível, justamente também pelo ingresso de dinheiro e também da parte tecnológica. Você começa a fazer ali um intercâmbio cultural das escolas aeronáuticas. Tem uma escola brasileira muito próxima à americana e à francesa, e os sauditas ali têm uma participação também francesa, americana, tem também namorado um pouco a China em algumas questões, ou seja, é bem interessante ver quando isso tem acontecido. E outro ponto que eu queria também colocar aqui, que é bem chave também para se pensar, é que o C390 é um avião de nicho, ou seja, ele é um cargueiro tático, mas ele pode estabelecer a Embraer como um terceiro player justamente nesse mercado. Óbvio, o primeiro segue sendo a Lockheed Martin, principalmente para os seus produtos, 630 Hercules, está em produção há várias décadas, não deve sair de linha tão cedo, mas ele tem ali vendas muito expressivas no mundo. A Boeing, até então, também tem uma indústria de defesa, principalmente nos cargueiros, uma presença grande. O C-17 saiu de linha recentemente, mas sempre foi ali bastante importante também. Ou seja, se a Embraer conseguir se consolidar nesse mercado, ela começa a rivalizar tanto com os americanos também com uma presença russa. Claro, a Rússia hoje é difícil a gente imaginar o que vai acontecer daqui para frente por tudo que aconteceu com o país, mas ela sempre teve ali no mercado de transporte uma indústria bem forte nas exportações, principalmente para países da África, leste europeu, e também alguma coisa na Ásia. Então, e também colocando outro parênteses, a América Latina também sempre teve uma pretensão ali de ter aviões russos, ou seja, se a Embraer se estabelecer, ela tira a Rússia de cena pela fragilidade da economia e da própria indústria aeroespacial russa, que tem passado bastante dificuldades, especialmente na parte econômica, e também colocar ali, quem sabe ela passe por uma segunda posição nesse mercado também, ou seja, muita coisa está por trás do C390 para pensar nele como um grande trunfo brasileiro nessa questão da geoestratégia que o Brasil tanto tem falado há bastante tempo, lá nos anos 90, o Brasil já começou a falar que tinha assim, bastante interesse em deixar ser só um país grande que produz bastante insumos, principalmente área agrícola, e passar a ser uma grande potência industrial. Nunca conseguimos avançar grandemente nisso, tem feito grandes valores, mas não como se esperava. A China aí que deu um boom enorme em 20 anos, mas agora parece que o C390 pode mostrar um caminho muito de sucesso e que funciona bem. Basta a gente seguir essas fórmulas que estão dando certo. Se você quiser ver completa essa matéria, bem detalhada, que não dá para fazer em menos de 20 minutos aqui no nosso canal, é só entrar no nosso site, também vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma lida, ou também nas páginas da Aero Magazine da edição de dezembro, que está bem mais completa, evidentemente tem mais espaço na revista que dá para você parar e ler com mais tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seus comentários, falar o que você acha do C390, das parcerias que o Brasil pode fazer para o futuro e de como é que você tem analisado aí essa movimentação geoestratégica do Brasil, baseado principalmente no avião, que é bem curioso e algo basicamente inédito dentro do contexto histórico do país. Bom, se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!